Fala pessoal, beleza? Estou aqui para ajudar vocês no plano de estudo tutorado, pessoal, volume 4, semana número 1. O tema dessa semana, pessoal, é a atmosfera. Antes da gente começar, é muito importante que vocês se inscrevam no nosso canal, pessoal, ative as notificações para cada vez que sair um vídeo novo, você ficar sabendo. Também nos sigam nas nossas redes sociais, pessoal. Eu sou o professor Galvão, pessoal, professor de Geografia, mas antes da gente começar essa semana, extremamente importante, pessoal, teremos uma live dia 12 de setembro, pessoal, onde nós falaremos mais sobre escola online, falaremos de algumas novidades do nosso canal e tudo mais, pessoal. Não deixem de participar, de interagir, pessoal. Será um grande prazer ter vocês conosco. Agora, dia 12 de setembro, sábado, às 16 horas, pessoal. Beleza? Pessoal, vamos contextualizar, como sempre, a questão da atmosfera. Primeiro, o que é a atmosfera? Pessoal, nós podemos dizer que acima da superfície terrestre, nós temos a atmosfera, que é a camada gasosa que envolve nosso planeta. Quando nós pensamos nos sistemas existentes, nós temos a atmosfera, a camada de gás, litosfera, a camada do solo, a camada rochosa, hidrosfera, a camada que representa todo tipo de água, e assim por diante, a biosfera, a camada da vida, pessoal. Beleza? Então a atmosfera entra nessa classificação de sistemas que existem na Terra. Tranquilo? Então, pessoal, é a camada gasosa que existe em volta do nosso planeta que é essencial para a vida. A atmosfera, pessoal, é responsável, por exemplo, pelo efeito estufa. Ah, pessoal, mas o efeito estufa é horrível! O efeito estufa é responsável pelo aquecimento global. Não! O efeito estufa, pessoal, ele é um dos fatores essenciais para a vida como nós conhecemos, porque ele não permite com que a amplitude térmica diária seja muito elevada. Não permite com que o nosso planeta esquente demais durante o dia e não resfrie demais, por exemplo, durante a noite ou no inverno. Por quê? Porque os gases estufa, pessoal, eles têm a capacidade de refletir parte da radiação e absorver outra parte da radiação e, vamos dizer, soltar essa radiação ou irradiá-la de forma bem lenta no período da noite, que não permite com que a noite fique tão fria e durante o dia essa reflexão da radiação solar não permite com que os dias sejam tão quentes, pessoal. Beleza? Pessoal, atualmente a atmosfera é formada principalmente por dois gases. O nitrogênio, que é quase 80% da atmosfera, e o oxigênio, que é um pouco mais de 20% da nossa atmosfera, pessoal. E nós temos os chamados gases raros, que compõem o outro 1% que existe de gases provenientes na atmosfera, pessoal. Quando que a atmosfera se forma? Como ela se forma? Pessoal, há 4 bilhões, 5 bilhões de anos atrás, mais ou menos nesse intervalo, nós tivemos no nosso planeta um vulcanismo muito ativo, no momento em que nosso planeta começou a se resfriar, pessoal. Esse vulcanismo, as erupções vulcânicas, elas não expeliam apenas o magma, mas junto com elas, gases, pessoal. A partir desses gases que foram emitidos a partir desse vulcanismo intenso, nós tivemos a formação da chamada atmosfera primitiva. A atmosfera primitiva, pessoal, hoje, se ela existisse, o ser humano não existiria, pessoal. É uma atmosfera extremamente tóxica. Uma atmosfera, pessoal, inalável pra gente. Beleza? Com o passar do tempo, pessoal, sua composição modificou. Principalmente, pessoal, a partir do surgimento do ciclo da água, a partir do surgimento das chuvas, pessoal. O que demonstrou, o que possibilitou, por exemplo, a partir da fotossíntese, a criação ou o surgimento do oxigênio em abundância na nossa atmosfera. O que nós sabemos que é um dos gases primordiais da vida. Lembra? Fotossíntese pega o CO2, transforma em O2. Claro que é muito mais complexo dentro da biologia, pessoal. Eu gosto de falar, aí vai uma piadinha, que as plantas comem o CO2 e cagam o oxigênio, tá, gente? Mas isso só vale na geografia. Não vai fazer isso na biologia lá, que o Charles me mata. Tranquilo? Então vamos lá, pessoal. Continuando aqui. Então nós temos a atmosfera dividida em camadas, pessoal. Basicamente em 5 camadas. Fiquem espertos nessa primeira camada, que é a troposfera, pessoal. A troposfera é a camada atmosférica em que nós nos encontramos, pessoal. É nela que ocorrem, por exemplo, os fenômenos meteorológicos, a chuva, a evaporação, os raios e assim por diante, pessoal, beleza? É a camada onde nós nos encontramos. Sim, na troposfera, quanto mais elevada a altitude, mais frio. Cuidado, isso não vale para todas as camadas da atmosfera. Na realidade, ocorre algo inverso. Lá na estratosfera, por exemplo, quanto mais alto,
mais quente, pessoal. A estratosfera é a segunda camada da atmosfera, pessoal. É nela que nós temos, por exemplo, no finalzinho dela, nós temos a nossa famosíssima camada de ozônio, pessoal. Extremamente importante para evitar com que os raios, por exemplo, ultravioletas, ou parte deles não cheguem até a superfície. Para quem não sabe, esses raios são extremamente danosos à pele, pessoal. São um dos grandes causadores do câncer de pele. Tranquilo? Já a mesosfera volta àquela questão, pessoal. Quanto mais elevado na mesosfera, mais frio. Inclusive, a mesosfera é a camada da atmosfera onde nós temos as menores temperaturas, pessoal. Beleza? Então, é justamente na mesosfera que nós temos temperaturas mais baixas dentro do sistema Terra, ok? Já a termosfera, pessoal, também é aquela questão. Quanto mais elevado, mais quente, beleza? E é nela, por exemplo, que ocorre a reflexão das ondas de rádio. Cuidado! Apesar do material do PET não falar, alguns satélites também se encontram na termosfera. O material que o PET traz fala os satélites se encontram na exosfera. Não apenas. Beleza? E a última camada, pessoal, a exosfera, pessoal, que é a camada onde os satélites se encontram, onde eles se posicionam. Observem aqui esse esquema, pessoal, que ele é bem interessante. Olha só aqui pelo mouse. Aqui nós temos então a troposfera, que vai só até 11 km, ela é bem curtinha. Olha só a temperatura, quanto mais alta, menor a temperatura. Então, no auge da troposfera, pessoal, nós temos a temperatura média de menos 55 graus Celsius. Aí a gente chega ali na estratosfera, onde nós temos ali no início, eu falei no final, né, no início da estratosfera, a camada de ozônio, pessoal. Quanto mais elevado na estratosfera, maior a temperatura. Estão vendo aqui? Chegando em torno de menos 5 graus, por exemplo. Aí temos a mesosfera. Quanto mais elevado na mesosfera, menor a temperatura, chegando ao ponto de ter 95 graus negativo. Quanto mais alto na termosfera, maior a temperatura, pessoal, chegando a ter temperaturas extremamente elevadas, beleza? Esse esqueminha aqui, pessoal, é importante vocês terem uma noção, porque para quem pretende fazer provas daqui a algum tempo, o Enem, existem até mesmo vestibulares seriados em algumas partes de Minas Gerais, né? Eu sei que em Lavras possui um vestibular seriado, em Juiz de Fora, na UFJF, também possui um vestibular seriado. Para quem for fazer esses vestibulares seriados, para quem não sabe, em vez de você fazer só o Enem, a universidade pública, ela permite que você faça 3 provas. Uma no primeiro ano, uma no segundo e uma no terceiro. Então isso é o vestibular seriado, onde no primeiro ano caem as matérias do primeiro ano. Esse esqueminha pode ser, sim, plausível de aparecer em uma prova de vestibular seriado do primeiro ano. Beleza? Então vamos começar a parte de atividades, pessoal. Atividade número 1. Explique como a atmosfera se formou e como ela chegou à sua composição atual. Foi o que eu disse com vocês anteriormente, pessoal. A atmosfera se forma inicialmente chamada atmosfera primitiva a partir dos gases provenientes das erupções vulcânicas que formam uma camada de gases em torno do nosso planeta, pessoal. Surgem então os primeiros seres vivos, seres extremamente resistentes, onde eles começam a fazer justamente a fotossíntese, pessoal. A partir da fotossíntese, então, principalmente a partir da fotossíntese, a questão do ciclo da água existindo, nós temos então a atmosfera formada da forma como nós conhecemos atualmente. Beleza? Questão número 2. Opa, finalmente, né, pessoal? Uma questãozinha fechada. Apesar de ser associação, é uma questão fechada. Então tá lá, troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera, exosfera. Existe um lado positivo dessa questão. A questão coloca pra gente as camadas em ordem, de baixo para cima, ou seja, a ordem ali está inversa, beleza? É a última camada da atmosfera. Pessoal, uma dica, exo significa externo. Por exemplo, aqui na geografia nós temos os agentes exógenos, né? Exógenos, ou seja, os agentes externos, os que são os grandes modeladores do relevo, que é o clima principalmente. Nós temos lá na biologia o exoesqueleto, ou seja, esqueleto externo, beleza? Então, pessoal, falou que a última camada vai ser a exosfera, beleza? Ou seja, a camada externa da atmosfera, onde o ar é extremamente rarefeito. É o limite, a fronteira entre a atmosfera e o espaço cósmico sideral, onde não existe o ar, pessoal, beleza? A número 2 aí é nessa camada que ocorre a aurora austral, também chamada, pessoal, de aurora boreal, fenômeno luminoso avistado nas regiões polares, pessoal. Pessoal, é justamente na camada
da termosfera, onde nós também temos alguns satélites por ali, pessoal. Na termosfera, nós temos a formação da aurora boreal, pessoal, que é vista apenas nas regiões do extremo do polo do nosso planeta, tanto no polo norte, quanto até mesmo podendo ser vista no polo sul, beleza? Na Antártida, principalmente. Essa camada é formada, é nessa camada que se formam os fenômenos meteorológicos, ou seja, chuva, evaporação, é na nossa camada, né, pessoal? Então, troposfera, beleza? Então aí, a terceira seria o número 1. Camada na qual existe maior concentração do gás chamado ozônio. Opa, é na segunda camada, na nossa estratosfera, pessoal. Para quem não sabe, o oxigênio que a gente respira é o O2, né? O ozônio é o O3, beleza? E por último, então, pessoal, sobrou o número 3, que é a mesosfera, né? Ocorre nessa camada de temperaturas baixas, chegando a menos 120 graus. Aquele esqueminha que eu passei para vocês fala que chega a menos 155 graus Celsius. Pessoal, a ciência não é algo absoluto, não é algo exato. Então, mas nós sabemos que as temperaturas mais baixas ocorrem exatamente na mesosfera, beleza? É bacana o PET de vez em quando trazer algumas questões pra gente nesse esquema. Sai um pouco da questão das questões abertas, né? Então vamos para as atividades 3 e 4. 3. Caracteriza o ciclo hidrológico e explica como as atividades humanas podem alterar o seu funcionamento. Professor, mas ciclo hidrológico não estaria lá em hidrologia, hidrografia? Sim. Mas a atmosfera está completamente relacionada ao ciclo hidrológico, pessoal. A condensação, a evaporação, a precipitação, basicamente, elas ocorrem, estão extremamente influenciados justamente no ciclo, na atmosfera. Claro que existem outros aspectos do ciclo hidrológico que não estão tão assim, a água superficial, a água que infiltra, mas querendo ou não, pessoal, está extremamente interligado. Então, pessoal, o ciclo hidrológico, pessoal, é o comportamento da água no nosso planeta, seja ela infiltrando no solo, seja ela evaporando, seja ela congelada, seja ela precipitando, ela condensada, formato líquido a partir das nuvens. Então, pessoal, isso seria o ciclo hidrológico. O ser humano tem grande capacidade, pessoal, de interferir o ciclo hidrológico, a partir principalmente do desmatamento, criando áreas rurais, deixando a paisagem natural, tornando paisagens antrópicas, a partir de zonas rurais e urbanas, na qual, pessoal, o ciclo hidrológico modifica completamente. Vamos pensar em Brasil, floresta tropical. A partir do momento que nós temos desmatamento, a evapotranspiração já diminui completamente. Porque a floresta ela tem uma capacidade de remitir umidade muito grande a partir da transpiração das plantas. Existem algumas árvores, pessoal, olha que loucura! Existem algumas árvores que em apenas um único dia ela tem a capacidade de emitir para a atmosfera 300 litros de água. Olha como a vegetação é importante, por exemplo, para a questão da atmosfera, da dinâmica da atmosfera. A partir do momento que o ser humano modifica isso, você modifica toda a quantidade, toda a questão da dinâmica da atmosfera. E outra coisa, se a gente tem mania de dizer que a água está acabando, a água não está acabando. A forma de encontrar a água que está diminuindo. Por que os rios estão cada vez menos cheios? Porque a infiltração de água no solo está sendo menor. Consequentemente, menor abastecimento do lençol freático e os aquíferos que são responsáveis por emitir a água a partir das nascentes. Então é menos água chegando na nascente porque é menos água infiltrada. Por quê? A partir do momento que você não tem a vegetação, a água ela escorre, pessoal. Quando ocorre a chuva, ao invés dela infiltrar, não tem nada para segurar ela. A vegetação ajuda a segurar a água naquele local. Não existe a vegetação para segurar, essa água escorre superficialmente. Por isso que as enchentes, assim, aquelas enchentes relâmpagos, aquelas enchentes rápidas, são cada vez mais comuns em ambientes urbanos, pessoal. E até mesmo em ambientes rurais. É só a gente ver Belo Horizonte, pessoal. Pancada de chuva muito forte em Belo Horizonte, córrego Arruda, puf, extrapola. Isso não é algo comum. Mas ao mesmo tempo, na hora que acaba a chuva, em poucos minutos, o córrego Arruda, puf, volta ao seu nível normal. Ou seja, uma grande quantidade de água que vai embora, que não fica retido naquele local. O que deveria ser retido, pessoal, absorvido pelo solo, o que não acontece. Beleza? Questão número 4. Leia a frase abaixo. Sem a atmosfera não existiria vida no planeta. Essa afirmação está correta? Justifique sua resposta. Pessoal, pensando na geografia, está corretíssima. Beleza? Ah, professor, mas descobriram vida em Marte. Tá bom, pessoal, mas é algo muito restrito, né? Pode existir vida sem um local que exista atmosfera? Talvez.
Mas, no nosso planeta, pessoal, nós temos que aprender que a atmosfera é essencial para a vida. Beleza? Talvez essa questão seria muito mais vinculada até mesmo à biologia, né? Mas pensando na atmosfera, nós temos que pensar que a atmosfera é essencial para a vida, pessoal. Então, sim, ela é uma camada protetora que permite com que a vida que nós conhecemos seja ou exista em nosso planeta, beleza? Da forma como nós conhecemos. Atividade número 5, pessoal. Outra questão de marca X. A respeito das principais características e funções da atmosfera, assinar a alternativa correta. Incorreta. Eu sou mestre, que eu sou professor de cursinho também, pessoal. Eu dou muitas aulas em cursinho. Isso faz com que eu tenha que ser rápido. Ensinar o aluno a ser rápido, em batidão. Então, às vezes, eu leio ali, puf, a primeira é correta, eu falei, letra A, pessoal. Aí eu paro, não, eu leio, não é que eu leio a letra B, tá correta também. Aí eu volto lá no enunciado, incorreto. Então, pessoal, muito cuidado quando for fazer provas. Ver se está pedindo a correta ou incorreta. Olha só. A atmosfera terrestre tem como função atuar como uma espécie de filtro, impedindo que os raios nocivos provenientes do Sol cheguem até a superfície. Corretíssimo. Ela filtra isso, pessoal, seja pela camada de ozônio, seja por refletir radiação em excesso. Correto. Bem, a atmosfera terrestre impede que fragmentos rochosos que orbitam no espaço cheguem até a Terra. Verdade. Eles entram em combustão quando eles chegam. Por isso que quando nós temos um meteoro entrando, qualquer corpo rochoso entrando na Terra, pessoal, a gente vê aquele foguinho saindo. Porque tá pegando fogo, bicho! Beleza? C. A atmosfera terrestre é a camada superior e rígida. Pessoal, ela é gasosa, ela não é rígida. Então, falso, pessoal. A alternativa que nós temos aí, resposta letra C. Pessoal, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Tenhamos, então, um forte abraço. Não se esqueçam da nossa live agora, sábado, dia 12 de setembro. Tamo junto. Valeu!